faz o que você faz? Por que, por que que eu faço o que eu faço? Rapaz, eu não sei, eu simplesmente faço, assim, não tenho... Eu não planejei, assim, que eu seria músico ou poeta ou... As coisas foram acontecendo, assim, eu fui me vendo fazendo a partir do que eu gostava. Acho que é muito de buscar um meio de expressão, mas muito também de ser nutrido, de ser alimentado ao receber as coisas que eu acho potentes, né? Então essa potência vai entrando e alimentando de um jeito que fui levado a produzir. Mas nunca tive um plano, assim, um projeto de vida que incluísse uma profissão como artista. Foi uma coisa que eu fui fazendo, então é tão espontâneo, tão natural que não dá para dizer um motivo, por que eu faço o que eu faço. Eu só faço, é meio isso, é que nem respirar, comer, falar com alguém, conversar, né, estar no mundo. E o que te move? O que me move, o que me motiva, né? Não são ideais. Eu acho que eu não vivo uma época mais de ter um ideal. Aquela coisa do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver, isso parece saudades de um tempo em que ainda havia a possibilidade de se ter ideologia. Hoje em dia eu responderia assim, ideologia eu vivo muito bem sem uma. É mais um impulso vital mesmo. É um impulso vital da potência de estar no mundo, sabe? Não é, não é assim essas coisas, não é assim uma classe social, uma religião, sabe, os desígnios de uma etnia ou de uma compartimentação assim a qual eu pertenço, o time que eu torço, o tipo de coisa que eu gosto, não é. É uma coisa muito de se sentir potente no planeta, diante de todas as as diferenças e aprender, né, com as coisas diferentes e a curiosidade. Acho que uma das coisas que me move é a curiosidade. Outra coisa que me move é o desejo de definição, de olhar para uma coisa e querer ver ela de muitos lados e querer definir foco, desejo de foco. Então acho que a minha produção artística tem muito a ver com a clareza, com o foco, com olhar o mundo, cada coisa do mundo de vários lados, tentando ver ela prismaticamente e isso, claro que a definição total, o foco total e a multiplicidade de ângulos em que você pode conceber uma ideia, uma coisa, um objeto, uma pessoa, são muitos, né, infinitos, é aquela impossibilidade, é como se for, o foco total seria o Aleph do Borges, né, aquele ponto que condensa todos os pontos do universo. Mas o intuito de chegar perto desse foco é uma das coisas que me move. E no mais é o impulso vital, né? É isso, a potência de estar no planeta, muito mais assim, o máximo do micro, né? O átomo ou o planeta, muito mais do que as compartimentações, né? O país onde você mora, coisas assim. Então, por isso que eu gosto da mistura, por isso que eu gosto, é uma coisa de eu me sentir um pouco solto no mundo. Eu acho que desde o começo tem uma busca de marcar uma diferença, de dar uma contribuição original ao que já existe, de não ficar só repetindo aquilo que todo mundo já conhece, né? E então tem esse desejo de causar um certo estranhamento, de buscar um efeito que contribua um pouco para alterar em algum nível a consciência das pessoas, a sensibilidade das pessoas e não estar só reiterando aquilo que elas já têm como estabelecido. Então, acho que o meu trabalho todo sempre buscou isso desde o começo, assim, sei lá, na minha imagem, a minha performance de palco, o meu jeito de cantar. Acho que é sempre tentando dar alguma contribuição original, tentando inventar alguma coisa. Claro que com todas as
as influências daquilo que me formou e que eu reconheço como potentes criativamente e que, né, me formaram e me acompanham, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo usando tudo isso como nutrição de impulsos para criar uma coisa própria e diferente, enfim. Essa primeira performance que eu fiz com Aguilar foi na Pinacoteca de São Paulo e ele tocava piano com luva de boxe. Eu e a Go, que é com quem eu era casado na época, a gente tocava Extintor de Incêndio e ela também tocava violino e cantava, fazia uns vocais. E era como um concerto e tal, para piano com luva de boxe e Extintor de Incêndio. E tinha grandes letras formando a palavra arte, feitas de isopor, e no final a gente destruía aquelas letras, enfim. Era uma coisa bem dentro da tradição de performance e tal, mas já tinha um barato ali muito interessante, né? Da coisa da fazer música de um jeito absurdo, né? Piano com luva de boxe, transformar o extintor de incêndio num instrumento, enfim. Todas essas elementos de nonsense ou de estranhamento, né, que a gente viu ali foi um barato assim fazer. E aí isso foi a semente da banda performática, da qual eu participei depois durante muitos anos e gravamos um disco com a Aguilar e tal. Mas foi a primeira performance que a gente fez com ele. Eu morei nessa época na casa do Aguilar durante 1 ou 2 anos, mais ou menos, eu e a Go. E fizemos muita coisa juntos. Participei de um vídeo que ele fez também, Sonho contra Sonho de uma Cidade. Fizemos outras performances, enfim, era um período bem efervescente assim, e era antes de ter Titãs. Então era uma coisa de juntar música com poesia, com performance, era que essa mistura já acontecendo ali. Olha, eu acho difícil trabalhar com um projeto de futuro, que isso é uma coisa... um projeto, vamos dizer assim, macroestrutural, é uma coisa que vai sendo realizada em pequenas ações, né? Agora, eu acho que cada pessoa, com a sua atitude cotidiana em relação às outras pessoas, a maneira como você trata o porteiro do seu prédio, como você trata o seu amor, a maneira como você lida com os objetos do mundo, tudo isso, a atitude cotidiana está criando o futuro a cada gesto, sabe? E desde as coisas mais evidentes e práticas, como na hora que você comprar o jornal, você não precisa pedir o saquinho, você leva o jornal aqui, né? Vamos evitar. Então, são coisas evidentes, assim, de contribuir para algumas questões que são prementes, né, hoje em dia, mas coisas como atitude pessoal mesmo, né? Então, a gentileza, aquilo que você está valorizando, né? A evitar ser autoritário ou prepotente, ou, né, evitar a empáfia, ou com regras de conduta que são muito naturais na atitude de cada pessoa e que mudam o mundo. É isso que eu acredito. Não penso assim, vou construir um projeto de futuro, porque não é assim que se faz. Claro que os dirigentes, os governantes têm que pensar assim, é uma forma de pensar a realidade e de agir concretamente sobre ela. Mas eu acho que o que faz a diferença é a maneira de cada pessoa se comportar no seu meio, no seu dia a dia, e cada vez derrubar um pouco mais as fronteiras entre o seu mundo interior e o mundo exterior, né? Entre a coisa do sentimento e a coisa do cérebro, a coisa do mental, espiritual e físico, né? Essa coisa toda, você está aberto à consciência coletiva ou à inconsciência coletiva, são posturas que você tem quase que impensadamente e que fazem toda a diferença. É isso que eu acho. Você acha que a criação artística pode ser um certo catalisador de tudo isso que acontece em pequenos gestos, em pequenas coisas? Sem dúvida, eu acho que a criação artística pode ser um dos elementos que derrubem um pouco os muros entre as pessoas, entre os sentimentos, entre as diferentes ideologias.
É um momento de conjugação mesmo, né? E de que você pega o inconsciente coletivo e faz ele eclodir, né? Sem ser em prol de uma causa, de uma ideologia, de um, eh, de um intuito de evangelização ou de, enfim, mas em prol de nada, simplesmente a eclosão desse impulso, né, coletivo e claro que a arte também serve para veicular mensagens e tal, mas sem se submeter a uma atitude panfletária ou então em prol de uma realização, porque ela não tem essa medida, né? A arte tem um papel muito maior e menor ao mesmo tempo do que as coisas que são realizações concretas, assim, de obras na realidade. Então ela tem a possibilidade de mudar cada indivíduo, né? O que é muito maior por um lado, mas menor por outro. Enfim, é outro tipo de transformação. Mas eu acho que são esses momentos, acho que não só a arte, tem muitos caminhos, né? A meditação é um caminho, o sexo, enfim, as coisas que levam à perda de sentidos, que alimentam o sentido da vida, enfim. A arte é uma dessas questões que toca, né? Não, num lugar onde é possível se conjugar com os outros sem ser em nome de uma causa qualquer, porque senão vira propaganda, vira outra coisa. Mas para nada, a arte é um inutensílio, né, como dizia o Leminski. Você tem a língua portuguesa como instrumento de trabalho. Como é que é isso para você? Você acredita nisso ou não? Não, sem dúvida. É a minha matéria-prima, né, a língua portuguesa. Acho que toda a minha produção parte da palavra, seja na forma de canção, seja na forma de um poema escrito, seja na forma de um vídeo, seja na forma de um objeto visual que incorpore a palavra. Eu não me vejo como um músico ou como um artista plástico. Acho que tudo tem a ver com a expressão da palavra que, de certa forma, me serve como um porto seguro de onde eu me aventuro em direção a outras linguagens. Então eu não faço música instrumental, mas eu faço canção. Eu não faço artes visuais, mas eu faço como que poemas visuais, sempre incorporando a criação poética junto com algum elemento gráfico ou um objeto, ou uma instalação, enfim. Agora, e a matéria-prima da minha expressão é a língua portuguesa. Eu tenho até uma dificuldade grande de falar outras línguas e tal. Então eu sou muito apegado a isso. É a minha matéria, é esse repertório. E em relação à língua portuguesa, você acha que isso pode te ajudar mais do que atrapalhar? A estrutura da língua e as possibilidades da língua, a afetividade da língua portuguesa, principalmente do que a gente fala aqui no Brasil, como é que é isso para você? Eu não acredito muito que a língua por si já vá predispor um uso, sabe? Ela é um instrumento maleável, né? O que vai dar o tom da expressão é o uso que você faz da língua. Então as pessoas, teve uma época no começo dos anos 80, quando tinha coisa do rock brasileiro e tal, as pessoas diziam, não dá para cantar rock em português e tal. E claro que dá, entendeu? É uma questão de o uso que você faz daquele instrumento, né? E claro que tem características de cada língua, né? A língua inglesa é mais sintética, a língua portuguesa tem muito mais declinação verbal, a sonoridade, né? Tudo isso vem, mas de qualquer forma isso não é nada por si. O uso que se faz é que atualiza a língua a cada poema, a cada conversa, a cada coisa, né? De uma maneira geral, a linguagem serve um pouco como algo que intermedia o nosso contato direto com as coisas do mundo. E a poesia meio que inverte essa relação, ela transforma a palavra em si coisa, então ela ao mesmo tempo trabalha ludicamente com a linguagem, mas também transforma a linguagem a uma via de acesso mais direto para a sua vivência no mundo. Então eu acho que isso é um caráter interessante assim, do meu trabalho, assim, essa busca de coisificação, né, das palavras, do verbo.
minha pátria é minha língua. Você concorda com isso? Como você vê isso? Olha, eu acho que a originalidade do Brasil, e se existe alguma contribuição original que o Brasil pode dar ao mundo, passa inevitavelmente pela mistura de raças, de credos, né, de etnias e de crenças. A gente fala naquela música dos Titãs, riquezas são diferenças, né? Essa é a riqueza e a maneira como isso aconteceu no Brasil, que é muito diferente de como aconteceu nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Eu acho que isso tem um resultado, um caldeirão de miscigenação aí, que tem um resultado original em relação a tudo que existe no mundo. Isso por ser um grande país em que se fala a língua portuguesa, em que a gente tem diferentes sotaques, mas ao mesmo tempo é um país que tem uma unidade de idioma, né? Por mais que tenham também alguns dialetos, né, indígenas e tal, no norte do Brasil, em algumas regiões, mas a língua portuguesa realmente conseguiu transformar o Brasil, que é um país continental, né, um país continente quase, um país de uma grande extensão territorial e que se fala português no Brasil inteiro. Isso é uma proeza, assim, que se deve a muitos fatores, né, inclusive a presença da televisão no começo da segunda metade do século XX. Mas de qualquer forma é incrível assim, um país com tanta diferença e ao mesmo tempo que falha a língua portuguesa, que é uma língua minoritária no mundo todo. Então tudo isso eu acho que acaba servindo para criar essa informação original que é o Brasil e para criar essa potência que ele pode oferecer ao mundo, né? Não potência econômica, não estou falando desse sentido, estou falando de potência cultural e de exemplo de como as coisas podem se relacionar de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo, você coloca, né, somos inclassificáveis, né? Preto, branco. Um pouco dessa música, essa coisa de você tem assim as origens, né, da formação cultural do Brasil, você tem o preto, o branco, o índio, mas isso foi se transformando em muitas raças, a ponto de você não ter que mais reconhecer, não conseguir mais reconhecer a origem, né? Tem o pardo, tem o mameluco, enfim. Aí eu faço essa mistura um pouco dizendo isso, não há sol a sós, né? Quer dizer, as separações se tornaram muito mais esmaecidas, né, aqui no Brasil. E isso é uma coisa legal. Por mais que isso não quer dizer que seja um paraíso, que não haja discriminação racial, que não tenha uma história de opressão, tudo isso a gente sabe que tem. Só que existe um jeito que o Brasil, talvez pelo fato de ser uma colonização portuguesa, por terem características históricas muito singulares, apesar de toda a história de opressão que houve do índio, do negro e de toda a discriminação que a gente reconhece que existe hoje em dia em vários setores, tudo isso, apesar disso tem uma criação aí de novas raças e de uma mistura que é muito rica e que é muito diferente, né? O jeito como isso aconteceu aqui. Que não vira uma coisa única só, né? Ela vai se misturando. Eu acho que não. Zé Bonifácio lá falava, não, a gente tem que misturar todo mundo para virar uma coisa. Não vira uma única raça, viram muitas outras raças. Aquilo se multiplica, né? Muito mais do que se amalgama, sei lá. Apesar de que na música em Classificáveis eu uso o amálgama verbal para misturar as coisas. Mas cada nome daqueles é uma nova raça que está pintando a cada momento, porque a coisa não tem fim, né? Principalmente em São Paulo, que é a cidade onde eu vivo, onde teve uma imigração muito grande de japoneses, judeus, árabes, italianos, tem ali o bairro italiano, Bexiga, tem a Liberdade, tem... Então
esse elemento, né, da miscigenação em São Paulo se multiplicou. É uma cidade que tem o maior êxodo de nordestinos do Brasil, né? Então foi se tornando uma cidade multifacetada, né? E em termos de informação cultural, a gente também passeia por São Paulo e vê, né, diferentes elementos culturais, religiosos, enfim, todo tipo de gente e cada bairro é uma cidade diferente. São Paulo não é uma cidade planejada, né? Ela foi crescendo meio caoticamente então isso acho que se potencializa em São Paulo.